Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Rafael, sou artista de lettering aqui no Na Lousa, junto com a Dani, minha sócia, empreendemos também, somos artistas de lettering, que também prestamos serviços, enfim, aqui no Na Lousa, né, nosso estúdio de lettering and design, e também estamos aqui na internet através do Na Lousa, né, do nosso canal aqui no YouTube, do nosso Instagram Na Lousa. Então se você não segue a gente lá. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal para ajudar pessoas comuns, pessoas que nunca fizeram lettering, pessoas que estão aprendendo lettering, artistas já de lettering, que já estão trabalhando com lettering, para ajudar essas pessoas a terem um trabalho que elas fazem com satisfação, com propósito, né? Que se encontrem no mundo como artistas de lettering, que atinjam, né, os letterings lucrativos, ou seja, conquistem aí uma renda de 2 a 5 mil reais por mês, transformando letras em letterings. E é com vocês, gente, com vocês amantes do lettering, com vocês novos, que eu quero conversar hoje sobre a dificuldade com o traço, com o traçado, com aquela linha reta. Rafa, minha linha não sai reta, meu lettering é muito trêmulo, tá tudo muito trêmulo. Como acabar com a insegurança do traço, da tentativa, do rabisco, do esboço, da harmonia, porque o traço da tentativa, do esboço, está interferindo até lá na harmonia, na composição, na organização do seu lettering, na altura das suas palavras, né? Você começa uma palavra com a letrinha desse tamanho, quando vê, terminou com a letra desse tamanho. Ou você começou aqui no começo da folha e quando viu, chegou no final da folha e não deu espaço para você escrever a sua palavra. Rafa, como eu lido com isso? Rafa, como que eu acabo com essa insegurança? Como sempre, quem aqui já é amante do lettering já sabe, nossas lives elas são embasadas, pautadas, né, por referências bibliográficas. Eu vou indicar livro para vocês aqui hoje, eu vou passar exercício, até porque o nome da live é 3 formas de acabar com a insegurança do seu traço, né? Então a gente vai ter exercício prático, vou indicar referências bibliográficas, livro que você acha aí na internet, às vezes até em PDF, tá? Porque já é um livro muito antigo, acho que ele já, se bobear, já ganhou até aí direito de uso, e já deve estar na internet, enfim, não estou incentivando nenhuma pirataria nem nada. E a gente vai ter exercício e a gente vai ter um bate-papo muito legal junto com você para resolvermos então, né? Ou pelo menos começar hoje nessa live aqui a resolução, a corrigir essa dificuldade aí que você tem no traço. E você vai ver que como é uma live que ela vai abordar conteúdos que não são só meus, não é só a minha experiência de campo de batalha como artista de lettering, né? 7 anos aqui de Instagram, essa conta no Instagram aqui que você está falando comigo tem 7 anos, fez 7 anos em junho, tá? A gente está há 7 anos aqui prestando serviço, todos, cara, quase 600 trabalhos de lettering executados, né? Projetos de lettering executados. Então, assim, não é só a minha experiência, o meu campo de batalha que vai vir aqui para a live hoje. Eu vou trazer também essas referências. E aí você vai ver que quando que essa live ela vai abrir, a gente vai contextualizar muito por talvez até longe. Talvez a gente vai abrir, e eu gosto muito dessas abridas, dessas aberturas. Por quê? Porque permite a gente fazer conexões com referências próprias. Ou seja, você que está aí em casa, você vai lembrar de coisas da sua vida que vão te ajudar a desenhar melhor os seus letterings, a desenhar melhor as suas letras, a compor melhor as suas peças, os seus layouts, a encontrar a harmonia, a melhorar o meu traço. Rafa, como é que eu faço isso? Gente, tá tudo dentro da gente. Vocês conseguem acreditar nisso? Que tá tudo dentro da gente? Então assim, começando já a live aqui nessa pancada, já nessa abrindo a cabeça, pra gente ficar esperto, ó, se liga. Cara, a gente precisa, quando a gente quer resolver um problema, Rafa, eu tenho um traço muito torto, Rafa, eu queria saber fazer linhas retas, eu queria ter mais firmeza na caneta, né? Firmeza na mão, eu queria manusear melhor a caneta, a brush pen, por exemplo, o meu fino não sai fino, o meu grosso é grosso demais, algumas formas de letras são muito difíceis de fazer, eu queria saber como que faz o S. Rafa, como é que faz o S?
Rafa, como é que faz o O? A minha curva é muito difícil. Então, assim, a gente vai ver hoje que para resolver essas dificuldades de desenho, de técnica, consciência de problemas que vêm da nossa vida inteira vão ajudar a gente a resolver. Quem acredita nisso? A Dani falou, eu lá atrás. Você me lembrou agora o Dinosaur. Repeat. Dinosaur. Ai, gente. Quem conhece esse meme? Esse meme é maravilhoso. Esses dias a Dani achou, a gente ria, mas a gente ria. E agora foi engraçado, porque eu perguntei pra vocês, quem acredita nisso? E ela botou lá atrás, eu. Dinosaur. Então é o seguinte, gente. Então a primeira coisa é a gente tomar consciência, né? Pra gente ver de onde vem essas dificuldades com o desenho. Bora lá? Primeira coisa que eu vejo muito, né? E aqui nessa live hoje a gente vai tirar. Bora, todo mundo tá de cabeça aberta aí? Bora tirar essas visões estereotipadas que a gente tem? Primeira visão estereotipada. Cara, sou incapaz de desenhar, não sei desenhar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não desenhava quando você era criança? Quem aqui tem filho ou filha? Coloca aí, o seu filho, a sua filha, desenha? Ah, ele desenha. Ele desenha até você, ele fala que no papel é mamãe, papai. Aqui é a mamãe, aqui é o papai. Ele faz aquela casinha, ele faz aquele céu, aquela nuvem. O seu filho tem mais ou menos 5 anos de idade, ele já começou a contar histórias através do desenho. Ele já começou a falar que ali no desenho tá o cachorro bravo da vizinha, que todo dia late e acorda ele de manhã. Eu tô mentindo ou eu tô falando uma coisa que faz sentido pra vocês? Me digam aí, gente. Pessoal que é novo ou nova por aqui, por favor, não me deixa falando sozinho. Essa é uma live interativa, vocês estão construindo ela comigo e os comentários, eles são muito ricos para todo mundo que está acompanhando aqui. Então vai descarregando aqui junto comigo, vai conversando comigo que eu vou lendo aqui e a gente vai trocando essa ideia. Então assim, muito normal, muito natural, adultos, vocês que estão aqui nessa live comigo, o nosso público, né, o público que acompanha na lousa, o público que entra na escola de lettering, o nosso treinamento, é um público adulto, né? A gente sabe que o lettering ele tá em efervescência, ele tá muito em voga com a molecada, né? Principalmente nas escolas, matérias, etc. Mas o público que conversa com a gente aqui no Na Lousa é um público adulto. E por isso que eu tô perguntando aqui pra vocês, né? Porque muitas vezes você vê adulto falando, desenho, eu só sei fazer boneco de pauzinho e olhe lá. Quem nunca falou essa frase, essa expressão? Eu só sei fazer boneco de pauzinho e olhe lá. Quem nunca falou isso? Então, é muito comum ver também essas mesmas pessoas aqui na nossa live, onde a gente está falando de desenho. Ué, peraí, você só sabe fazer boneco de pauzinho? Você fala que você não sabe desenhar, mas por que você está aqui querendo aprender lettering? Se lettering é desenho de letras. Por quê? Porque ao mesmo tempo, as pessoas elas querem aquele desafio que elas tinham na infância, de querer aprender mais, de querer se desafiar, de vontade mesmo, de ter o conhecimento sobre desenho, né? Gostaria de ter aprendido mais sobre desenho. E outra, porque desenho é satisfação. A gente vai falar aqui nessa live ainda hoje sobre suspensão do tempo. Quem aí já ouviu falar de suspensão do tempo? Suspensão do tempo. Sobre não prestar atenção em leitura. Quem aqui já fez um lettering errado? Quem aqui já comeu uma letra fazendo o lettering? Você sabe por que você comeu a letra fazendo lettering? Porque você estava imerso. E quando a gente está imerso, é ali que a gente está aprendendo. E a gente vai falar sobre isso hoje. Calma, tô ansioso porque tem muito conteúdo bom. Então segura aí na cadeira, fica aqui comigo nessa live. Não sai dessa live, você vai se arrepender de ter perdido o conteúdo que tem aqui nessa live. Então não desgruda daqui e vem comigo nos comentários, tá? A galera também do YouTube tá descarregando também nos comentários. E é isso, ó. A Rosângela Rossi falou, eu fui professora de artes por 36 anos. Criança não tem pudor, elas mostram seus desenhos e ficam orgulhosas disso. Olha isso, que maravilha. Olha que loucura. Eu nunca acreditei que poderia desenhar bem. Hoje em dia eu vejo que era só uma besteira minha. Desenho é prática. O João Guilherme falou. Então, assim, olha só que massa. Quem aqui desenhou quando era criança? Um monte de gente falou eu. Quem aqui tem filho, né? E como é que eles desenham? Também o pessoal falou, faz sentido, realmente. Eu tenho um sobrinho de 5 anos e esses dias ele mandou
um desenho falando, era a família inteira, ele botou a família inteira, era um monte de bonequinho redondo, né, que é a cara, um cabelo, uns pauzinhos para fazer o braço, a perna, ainda não tem piso, né, ainda não tem cenário, mas ele já está contando história ali com o desenho dele, já é a família toda e tal, não sei o quê. Quem aqui tem filho ou se lembra de você mesmo desenhar aos 10, 12 anos de idade? Como é que era? Ele continua desenhando? Seu filho de 12 anos, ele continua desenhando? Como é que é o desenho do pré-adolescente? Ele já está caindo já para a realidade, não é mesmo? Já começa a querer desenhar umas coisas mais complexas, coisas com profundidade, com ângulo, com perspectiva, né? A gente começa já a cair na realidade. E por que a gente para de desenhar? Por que as pessoas param de desenhar? Eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Olha que curioso. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal tá falando. O Anísio Coutinho falou, comprei umas canetas e não fiz nada, mais nada. Super empolgado em receber e quando recebi, abandonei. Anísio, é por isso que eu não tô nem aí para material. O pessoal manda mensagem pra gente, Rafa, qual caneta? Que caneta? Papelaria? Nossa, eu me dá arrepio, porque eu falo assim, puta papo chato material. Porque vocês vão ver aqui nessa live que o desenvolvimento vem com lápis e papel. Nem borracha eu vou usar aqui hoje. Lápis e papel. Você vai evoluir na arte do lettering, a gente vai abandonar a insegurança do seu traço, você vai ganhar aqui hoje 3 formas de ganhar segurança com o seu traço sem falar de material. E é por isso que eu não estou nem aí para material. Hoje uma pessoa comentou lá no post nosso, Rafa, qual é a melhor caneta para porcelana? Não adianta eu te falar, não adianta. Por que eu vou te falar qual que é a melhor caneta para porcelana? Como é que está o seu desenvolvimento de letra? Como é que está seu traço? Como é que está a harmonia da sua composição? Como é que está a harmonia das suas letras? Você começa desse tamanho e termina desse tamanho. Você começa aqui, quando vê não tem espaço, precisou apertar tudo. E como é que ganha essas coisas, essas informações? Então é por isso que eu não estou nem aí para material. E se você veio para essa live e você começou a seguir o Na Lousa, por quê? Por causa de material, de muita caneta, de letra fantasia, já pode parar de seguir, já pode sair dessa live. Aqui não tem isso. A gente tem aqui conteúdo técnico, conteúdo prático, informação, muita informação de mindset, de cabeça também, para a gente entender que a construção da carreira de um artista de lettering, ela não é lá em cima, nos materiais, nas cores, na papagaiada, no confete, não é isso. A construção de um artista de lettering, ela vai lá da base de quando a gente aprendeu a escrever. Quem foi alfabetizado aqui, lembra, né? Quem foi alfabetizado, eu acho que todo mundo, mas enfim, lembra de como a gente aprendeu a fazer os alfabetos, as linhas, aí aqui a gente hoje vai falar sobre desenho. Então assim, e olha que massa, a Rosângela Rossi, professora, falou aqui, ó, os adolescentes não desenham porque ficam com vergonha. Eles começam a comparar o seu desenho com os desenhos dos colegas. E o que ela está mostrando aí como professora, 30 anos de educação, principalmente em artes, né? Professora de artes, eu aqui com a minha experiência com a Na Lousa, com a escola de lettering, é que nós somos os nossos maiores críticos, tá? E ó, cara, que volta que eu dei, foi mal. Vamos lá, para a história rápida que eu tenho para contar para vocês. Um dia eu fui num encontro de empresários, né? E pessoas adultas, pessoas, tipo, cara, muito competentes em suas áreas, pessoas autoridades em suas áreas, pessoas autoconfiantes, aqui ó, pá, sentadona lá, bonitona, de terno e tal, não sei o que, só empresário, casca grossa, trabalhador. E quando viram que eu estava lá pela arte, né, que o meu negócio era de arte, quando eles perceberam que o meu negócio era feito, baseado com desenhos, que eu ganhava a vida sendo um desenhista de letras, né, sendo um pintor de letras, eles ficaram acanhados. Quando eu falava para eles que, cara, eles olhavam para as minhas letras e falavam, caramba, rapaz, você é um artista, hein? Eu não consigo fazer nem um boneco de pauzinho. Rapaz, Aí eu falava assim, não, ó, pega aqui, tenta fazer aqui, ó, pega a lapiseira, tenta fazer, faz aqui, ó, faz assim, ó. Aí eu pegava e mostrava para a pessoa não queria fazer, ela ficava acanhada, ela ficava embaraçada. Uma pessoa que era autoconfiante, autoridade, né? Quando eu colocava a possibilidade do desenho para ela, cara, essa pessoa, ela via que, tipo assim, que
perdiam a confiança total, né? Elas ficavam embaraçadas, ansiosas. Teve uma mulher que ficou ansiosa, tipo, ofegante, não sei o que, não. Só com a possibilidade, né? Então, reflita aí, por quê? Por que nós, adultos, quando temos a possibilidade de fazer algum desenho, a gente fica ansioso, a gente fica desconcertado, né? Embaraçado? E a nossa colega que está aqui na live compartilhando aqui os conhecimentos dela com a gente nos comentários, a Rosângela Rossi, ela trouxe, né, uma coisa muito, muito interessante, que os adolescentes param de desenhar. Por quê? Por conta da crítica, da autocrítica. Na escola também, quem aí lembra que no ensino médio ali, né, os trabalhos na parte de artes plásticas já não eram mais sobre desenho, e sim sobre maquetes, cores... enfim, não eram mais sobre desenhos. Por quê? Porque até os próprios professores têm dificuldade de lidar com a questão desenho com os alunos, né? Porque, tipo, se você é professor e você acha que aquele desenho não tá legal, é difícil você incentivar o aluno a continuar, né? A você pegar técnicas para ele melhorar. Então, dito tudo isso, gente, a gente tem que ter, então, lá voltando àquele assunto do início da live, quando a gente adquire consciência, por que a gente tem dificuldade no traço, por que meu traço é tão torto, por que minhas letras não estão ficando legais, é porque o desenvolvimento da aptidão para o desenho é interrompido durante a transição da nossa infância. Pegaram essa frase? Essa frase é um fato. O desenvolvimento da aptidão do desenho, ele é interrompido ali no final da nossa infância. É muito raro a criança que continua desenhando, entra na adolescência desenhando e vira um artista desenhista, um adulto desenhista. É muito raro. Quem conhece aí? Eu ouso dizer que eu não conheço, talvez. Não me lembro agora. E aí tem uma frase que é muito interessante, que é assim, crianças desenham como crianças. Tá tudo bem. Adultos desenham como crianças. A habilidade para o desenho, ela não é vital na nossa cultura. Quem aí concorda? A gente está aqui, eu estou falando numa live aqui, já tem 30 minutos, 20 e poucos minutos, deixa eu ver quanto no YouTube, quanto eu já estou. Eu já estou falando numa live há 20 minutos, sem precisar de desenho nenhum. Vocês concordam comigo? Como que eu estou falando? Com comunicação verbal, com palavras, né? E isso já é o suficiente para a gente se manter entendido, né? O desenho, ele não é uma atividade fundamental no desenvolvimento do adulto. Então, por isso, né, que a gente dá muito mais valor à fala e à leitura. Normalmente acaba se perdendo no caminho. Para de praticar e muitos não voltam. Outros voltam e viram grandes artistas. Enfim, é o que a Michelle também está comentando aqui no nosso Instagram. Aqui no YouTube, o Juliano, que tem filhos, falou que espero que os filhos não percam essa vontade. Ele acha tão importante ele manter essa parte criativa. Acho uma maneira tão boa de que meus filhos se expressem com a arte. Legal, é isso. Muito boa. Então, gente, vamos começar aqui a partir para a nossa parte prática da live, para as três formas de acabar com a insegurança do seu traço, já tendo tomado consciência aqui, né? Então, a fala e a leitura, elas são mais importantes, né, na nossa vida adulta, né? A gente não precisa mais do desenho, então a gente para de desenvolver as habilidades de desenho. E olha que massa! Para a gente agora retomar a nossa habilidade de desenho, principalmente para desenhar letras. Para a gente hoje, nessa live, utilizar 3 formas de acabar com a insegurança aí no seu traço, na sua harmonia, para você ficar com um traço mais firme, para você poder desenhar melhor, para você poder segurar melhor, manusear melhor as ferramentas, a gente tem que entender também que o nosso cérebro, ele tem a mania de simbolizar as coisas, né? Lá na infância a gente aprendeu que tudo é palavra. A mamãe apontava para o cachorro e falava au, 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 au. Então, o nosso cérebro hoje em dia, ele é preguiçoso, ele não quer que a gente fique gastando muito tempo olhando para uma coisa e falando o que é isso aqui. Só de eu mostrar, só de ter aparecido esse tempo na tela, sua cabeça já está aí falando o nome disso. Só de ter aparecido rapidamente na tela, seu cérebro já está falando o nome disso. Qual que é o nome disso? Escreve aí nos comentários, se você entendeu. Escreve aí nos comentários o que você acabou de ver na tela. Vai, bora, vamos comigo. Vou aguardar o delayzinho aí enquanto eu falo, enquanto chega. Mas só de ver um símbolo,
o seu cérebro já entendeu e ele não quer mais que você gaste energia com isso. Perceba que no desenho de letras é a mesma coisa. Você tá com o traço torto, você tá com o traço tremido, você tá com dificuldade de fazer aquela harmonia, aquela composição, você tá com dificuldade de fazer aquela linha mais reta, porque o seu cérebro tá querendo te mostrar o símbolo só. É uma caneca. Pra que você vai perder tempo querendo entender os detalhes da caneca? Conseguiu entender isso? Então, gente, se eu mostrasse aqui um guarda-chuva, só passasse aqui na tela um guarda-chuva, você ia falar guarda-chuva. Se eu te falasse, se eu passasse um livro aqui na tela, o seu cérebro ia falar livro. Só que ele não quer que você perca tempo com isso, né? E como a gente faz para sim, cérebro? Eu quero perder tempo com isso. Então a gente vai aprender aqui hoje também, é uma das formas que a gente vai parar de utilizar esse cérebro racional, verbal, que ele quer racionalizar tudo, inclusive um desenho de letra. Cara, mas Rafa, que papo é esse, brother? Você deve ter tomado algum cogumelo, porque eu só queria vir aqui nessa live aprender sobre traços, sobre lettering, sobre desenho de letra. Você tá falando pra mim de cérebro? E sim, gente, desenhar exige que a gente olhe muito para determinado objeto. Quem aqui já fez um desenho de observação na vida? E o cérebro, ele luta. Ele não quer que você fique muito tempo olhando para isso. O nosso lado racional, o nosso lado esquerdo do cérebro, ele quer que você desenhe um símbolo ali, já era. Então, assim, não é incomum, não é raro você pedir para uma pessoa, você botar a caneca na frente da pessoa e falar, desenha essa caneca, por favor, e ela desenhar, tipo, um símbolo. Como que seria um símbolo de uma caneca? Não é incomum a pessoa pegar e fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui também, só pro Insta rapidão. Não é incomum a pessoa pegar e fazer assim, ó. Só que ela não desenhou a caneca. Ela só fez um símbolo, certo? Por quê? Porque o nosso cérebro tá nos mandando a todo momento fazer um símbolo. Então, vamos lá entender agora, gente, como que faz essas três formas para a gente começar a olhar para as coisas que estão na frente dos nossos olhos e botar elas no papel. Gente, pessoal do Insta, eu vou virar a câmera aqui para vocês, mas, cara, o certo mesmo era mandar vocês ir lá pro YouTube, porque eu não vou mais conseguir acompanhar vocês direito. A perspectiva não é tão boa, então eu vou fazer o seguinte, vão lá pro YouTube, você que está curtindo essa live, vai lá pro YouTube, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho, e é o seguinte, gente, como agora a gente vai transformar esse conteúdo dessa live em um conteúdo pro lettering? Rafa, você falou, por favor, me dê as três formas de melhorar os meus traços, melhorar os meus letterings. E, gente, seguinte, a primeira coisa é você... Eu vou botar aqui, ó, tá? Primeira coisa é você familiarizar-se com a folha. Então é o seguinte, você sentou para fazer um lettering, você pegou o papel, você pegou o lápis, tá? E você vai começar a fazer lettering. E aí você já sabe, você já suspeita que você vai começar a sentir aquelas coisas que a gente está aqui nessa live para combater. Rafa, meu traço é torto, meu traço não é firme, eu queria fazer linhas retas, eu queria ter um manuseio melhor, eu quero manter o padrão ao traçar, né? Não quero que seja cada hora uma coisa de um jeito. Então, como que a gente vai abordar isso, né? Então, quando a gente começa esse exercício de familiarizar-se com a folha, tá? E com o lápis, a gente está falando aqui, gente, de entender os limites. Qual que é o limite da folha? Né? Deixa eu ficar só com uma folha aqui para nem confundir a imagem. Qual que é o limite da folha? Né? É esse aqui? Deixa eu até dar um zoomzinho aqui para vocês ficarem mais próximos. Qual que é o limite da folha? Né? Se eu chegar aqui muito perto dele, saiu. Né? Então, faz um retângulo. Passa aí, ó. Passa por todo o limite da folha, certo? Aqui eu botei o título lá em cima, mas... E aí, e se a gente for aqui, ó, entrando, né? E fizer agora, ó, de cima para baixo, de baixo para cima, ó. Se quiser ir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Assim mesmo, com a mão solta, com o seu traço torto que te irrita.
com a linha reta que você não sabe fazer, mas teste isso, né? Que se agora a gente fizer uma diagonal, né? Ó, se agora a gente testar uma diagonal, se agora a gente tentar aqui, ó, fazer esse triângulo que sobrou da diagonal, o triângulo que sobrou do lado de lá, ainda tem uma parte reta aqui, um triângulo, linha vertical, linha horizontal. O que tem aqui? Tem um retângulo aqui, ó. Olha, tem um outro retângulo aqui. Se a gente preencher ele. Então, assim, um exercício completamente aleatório. Agora que você tem certeza que o Rafa tomou chá de cogumelo antes de vir pra live. É agora que você deve estar falando, não é possível, cara. O que esse cara tomou? O que esse cara ingeriu? Porque ele está falando para mim que familiarizar-se com a folha vai me ajudar a ter um traço melhor para fazer os meus lettering. Familiarizar-se com os meus limites, né? Com a coordenação motora, entender que tudo começa com linha, entender que tudo isso aqui é só linha, né? E depois eu tenho formas aqui dentro, né? Olha, tem um retângulo aqui dentro. E com um monte de linha eu posso fazer uma achura, olha lá, que toma um peso diferente. Então sim, eu estou dizendo que familiarizar-se com a folha, com o lápis, tá? Com os movimentos de mão, tá? Faz a gente melhorar o nosso desenho de letras, tá? Coordenação motora, gente, isso aqui provavelmente vocês fizeram ao longo da vida, em teste psicotécnico de autoescola, na escola mesmo, na escolinha, que, sei lá, que era simplesmente fazer um zigue-zague, 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 zigue, até o outro lado do papel. O que eu estou fazendo aqui? Exercícios de coordenação motora, né? Eu estou entendendo que nem a gente familiarizou-se ali com a letra, que eu tenho que parar aqui, ó. Porque se eu passar, acabou a folha, né? Então, por isso que eu me familiarizei com a folha, por isso que eu fiquei fazendo linhas laterais, verticais, horizontais, verticais. Por quê? Porque eu começo a entender que esses movimentos, eles têm uma área, eles têm um local para ficar, né? E, por incrível que pareça, muitas pessoas, na hora de fazer um lettering, eu diria que a maioria das pessoas, na hora de fazer um lettering, elas pegam aqui, ó, a folha em branco e falam, vou fazer um lettering. Aí elas pegam e... lettering. Ai, Rafa, meu traço. Ai, Rafa, minha mão. Ai, Rafa, tá torto. É óbvio. Poxa, você nunca se familiarizou com uma folha na vida? Você nunca fez um exercício de coordenação motora? Ou se fez, já faz muitos anos e você já não quer mais fazer porque você acha que isso aqui não tem nada a ver com lettering? Eu tinha o meu mestre, o cara que me ensinou a desenhar, o Paulo von Poser, nesse exercício de familiarizar com a folha, vocês acreditem se quiser, mas ele pedia pra gente sentir a folha, fechar o olho e sentir a folha, sentir aqui, ó, as laterais dela, fecha o olho, sente as laterais da folha, encosta o rosto na folha, para familiarizar com o objeto que você vai trabalhar. Olha que loucura, o que isso tem a ver com lettering? Não sei, tem a ver com o cérebro, tem a ver com terminações nervosas que vão ajudar a gente a evoluir no desenho de letras. Então é o seguinte, mesmo fazendo essas viagens muito doidas, o seu cérebro ele vai puxar para a racionalidade. Sempre que você tentar desenhar, ele vai tentar que o simbolismo seja o mais fácil de fazer, o verbal, né? A gente na vida toda tudo é copo, prato, lâmpada, panela, baleia. Ele sempre vai querer. E como a gente faz para... Não, cérebro, eu não quero utilizar os símbolos que você injetou na minha cabeça durante a vida inteira. Eu quero desenhar o que eu quero imaginar. Por isso que as pessoas falam, mas eu não sou criativa. Mas é isso mesmo, ninguém é criativo, ninguém cria nada. A gente pega coisas pré-estabelecidas, pré-fabricadas e vai mexendo nelas para resultar em outra coisa. Você quer ver um exemplo muito prático disso? É o exercício vaso-rosto. Olha esse exercício, que loucura.
A ideia é a seguinte, se você for destro, você vai fazer um rosto, uma silhueta de um rosto virada para o centro da folha. Se você for canhoto, você vai fazer a silhueta de um rosto aqui virada para o centro da folha. Então, como eu sou destro, eu vou fazer aqui a silhueta de um rosto. Como que é uma silhueta de um rosto? Ela tem a testa, aí entra aqui para o olho, aí faz o nariz, vem, faz a boca, o queixo e vai para o pescoço. Pronto, essa é a silhueta de um rosto, ok? Se a gente entrar aqui, ó, agora é o seguinte, a gente vai fazer, quem aí tá fazendo, quem aí tem folha e papel, faz comigo, faz aí, ó, pega a sua folha e desenha como você imagina, como é uma silhueta de um rosto. Eu vou fazer de novo para você aprender junto comigo, ó. Não precisa aprender, porque não precisa saber desenhar para fazer isso aqui. É o arco da testa, o narigão, a boca com os dois lábios, o queixo e sai pro pescoço. Faz aí. Faz aí enquanto eu vou pegar uma grafite. Então, ó, seguinte. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse é o passo 2, tá, gente? Isso aqui é conteúdo. Tô dando a segunda forma pra gente acabar com a insegurança do nosso traço. Os passo 2 é o seguinte, a gente vai fazer uma linha aqui e uma linha aqui, certo? Agora é o seguinte, você vai olhar para isso aqui e vai falar testa, olho, nariz, beiço de cima, beiço de baixo, queixo, pescoço. Testa, olho, nariz, boca, queixo, pescoço. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai espelhar isso aqui. A gente vai tentar fazer a testa, o olho, o nariz, a boca, o queixo, o pescoço e pronto. Temos o vaso rosto. Gente, eu juro que eu queria ser uma mosquinha para estar aí na sua casa, para você estar pensando, que B é essa, meu irmão? Que parada é essa? Que parada é essa? O que esse bicho está fazendo, velho? Ó, a Karina Ferreira falou aqui no YouTube, eu trabalho muito no automático, então meu cérebro tem muita preguiça de ser criativo. Então, isso aqui que a gente está fazendo, Karina, por favor, cara, pega e faz isso aqui. Mesmo que fique tipo assim, cara, Rafa, não tá aparecendo um rosto. Faz. Porque o que você está fazendo quando a gente está fazendo isso aqui? Você está obrigando o seu cérebro a ser criativo. Então vamos lá. Provavelmente, se você fez aí comigo, provavelmente esse segundo aqui, ó, essa face aqui, você ficou mais pensativo para fazer. Essa aqui, ela saiu pelo símbolo, né? Ela saiu. Se eu tivesse falado para você, faz uma lâmpada, você ia ter tentado fazer uma lâmpada com qualquer nível de desenho que você sabe fazer, certo? Ela foi pelo símbolo. Quando eu peço para você espelhar, quando a gente pede para você espelhar, para fazer esse lado aqui, ó, provavelmente você foi muito mais analítico, você pensou muito mais, você pensou se essa distância estava igual, se aqui era o olho, se o nariz estava parecido, como que é a boca, como que é o queixo e terminou. Então, assim, para fazer isso aqui, a gente está utilizando o nosso lado direito do cérebro. A gente está utilizando esse lado aqui e ele é o lado que vai deixar o nosso cérebro ter mais calma, ter mais paciência para lidar com os nossos traços. Faz sentido para você? Se faz, me conta. Bom, essa foi a segunda forma da gente melhorar os nossos traços, né? A primeira forma foi familiarizar-se com a folha, né? Com o lápis, com os movimentos, com a coordenação motora, certo? E para a terceira forma, gente, da gente melhorar o nosso traço pro nosso lettering é uma coisa que o livro que está pautando a nossa live aqui hoje. Então, ó,
dica bibliográfica da live aqui hoje, tá? Deixando já agora aqui a dica bibliográfica da live de hoje. Desenhando com o lado direito do cérebro, tá? Ó, isso aqui que a gente acabou de fazer, gente, quando a gente decide refletir, né, as coisas como se fosse um espelho, a gente desliga o nosso lado verbal, né? A parte simbológica, a parte tipo assim, ó, é isso aqui, nem gasta tempo desenhando não, é um símbolo, é isso aqui. A gente desliga ele e a gente liga a parte do nosso cérebro que processa informações para que vejamos como um artista. Então é o seguinte, você que fez esse exercício aqui, você que não teve preconceito com o Rafa, com a metodologia da aula aqui da live, você pensou como um artista, tá? Você viu como um artista. Por quê? Porque você se preocupou com o contorno, se estava parecido, se estava semelhante, se essas distâncias estavam parecidas, se o resultado final ia mesmo parecer um vaso, né? Então, gente, é assim que a gente faz, né, o segundo passo. Vamos lá para o terceiro passo, que é o seguinte. O terceiro passo aqui no livro, ó, ele vai falar sobre o desenho de contornos. O desenho de contornos, né? E uma das coisas legais aqui que ele dá para a gente utilizar essa técnica, o método de meros contornos, para abandonar o seu sistema de símbolos, é o desenho cego, tá? Cara, essa caneca aqui, ó, eu poderia deixar ela aqui, ó, olha isso, que loucura. Vocês que estão na câmera aí, vocês estão vendo a caneca. Ó, eu aqui tô de frente para a câmera e tô de frente para a caneca. Se eu virar aqui assim, ó, eu não tô vendo mais a caneca. Mas eu vou fazer assim, ó, vou botar a caneca em diagonal e vou tentar fazer a caneca sem olhar para ela. Ó, vou botar ela nessa diagonal aqui e vou tentar fazer essa caneca sem olhar para ela. Ó, vocês vão ver que eu vou estar de costas e, ó, vou começar. Pronto, essa é a minha caneca, como desenho cego, tá? E olha que louco, como eu fiz um desenho sem olhar, o que eu tentei fazer, né? O que o meu cérebro tentou fazer? Ele tentou fazer contornos, né? Tanto é que eu vi, ó, busquei aqui a ovalada que ela estava ali em cima, né? Desci aqui as paredes, fiz aqui a curva de baixo, tentei fazer a alça aqui, ó. Você viu que eu tentei fazer até a alça dupla mesmo, conforme ela aparece aqui, ó. Tentei fazer a alça dupla. Então, assim, eu fui para o contorno. E é uma coisa que no lettering a gente fala que é errado, né? A gente fala que é errado quando o artista de lettering, quando o iniciante artista de lettering, quando ele tenta fazer aquela letra de cartaz de cartolina da escola, né? É errado, a gente fala no lettering que é errado fazer isso aqui, né? Fazer a letra pelo contorno, ó, né? Quando a gente fazia, quem é que fazia na escola assim, ó, fazia, né? Fazia o B assim, aí depois fazia lá dentro assim. E para a técnica do lettering mesmo, para você fazer letterings cada vez melhores e etc., essa técnica realmente não é a melhor. A melhor é, né, a do esqueleto. A gente fez um post hoje, né, falando como que faz isso aqui. É a do esqueleto, né? O esqueleto que vai ganhar, então, volumes aonde você quiser. Ah, eu quero aqui, ó, eu quero esse lado dessa grossura, eu quero esse lado dessa grossura. Eu quero assim, eu quero assado. Esse esqueleto, então, depois ele vai ganhar preenchimento. E aí sim eu desenhei uma letra. E aí sim eu fiz um lettering, certo? Então, a gente fala que isso é errado e isso é certo. Porém, aqui na atividade proposta de hoje, você vai poder, no terceiro exercício, você vai poder fazer desenhos de contorno. E como a gente está falando de letras, cara, faça desenhos de contorno de letras. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, aqui no livro, tem... saiu, deixa eu botar aqui mesmo. A gente tem aqui o livro, a gente tem esse cérebro aqui. E se eu tentasse escrever esse cérebro
somente por contornos. Como é que ficaria, gente? Você consegue? Vai fazendo aí comigo. Como é que ficaria esse cérebro somente por contornos? Como é que é esse E aqui, ó, somente por contornos? Vocês percebam que para fazer isso aqui, eu tô tendo que virar para o meu cérebro e falar, cara, fica aqui, eu quero entender como que é esse R aqui, ó. Eu quero entender que ele tem essa diagonal ali em cima, ele tem essa curvinha aqui, ele desce, faz essa, volta, aí ali ele só faz um negocinho aqui, ó, e já sai uma bola lá para cima, que só faz um negocinho aqui e já conecta lá em cima. Então a terceira forma, gente, é fazer desenhos de contorno, tá? E é o seguinte, lembra que no começo da live a gente falou muito, né, sobre consciência, né? A gente falou muito sobre... Vou pegar minha colinha aqui, ó. A gente falou muito sobre a gente abandonar, né? A gente parar de desenvolver, né? A gente parar de desenvolver o lado do desenho, né? Então, nos 3 exercícios aqui hoje, eu quero que vocês percebam as seguintes manifestações que vão acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer com você. As manifestações que vão acontecer fazendo esses 3 exercícios. Ó, você vai ter suspensão do tempo. Por exemplo, quem está comigo aqui desde o começo da live, deixa eu te contar uma coisa, já passou quase 1 hora de live. Ou seja, você está aí com lápis, ouvindo o Rafa, desenhando, está escrevendo, você nem viu, mas o tempo passou. Então, ele saiu do campo do relógio, você não está acompanhando minuto a minuto, segundo a segundo. Ele foi para a dimensão. Você se perdeu na dimensão e você falou, caraca, passou 2 horas. Enquanto quando eu estou lá no trabalho, cara, é um saco passar hora lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, o tempo não passa. Quando eu estou treinando o lettering, eu não vejo o tempo passar. Você vai perceber que você não presta atenção na escuta. Quem aqui estava lá sentado fazendo um lettering ou está aí agora exercitando comigo e alguém falou com você e a sua vontade foi responder tá bom. Cara, direto acontece comigo. Direto eu tô fazendo lá lettering, tô fazendo um estudo, sei lá. Aí a Dani às vezes me faz uma pergunta importante. Tipo, Rafa, eu vou subir aquele post. Aquela capa ali tá boa? Você aprovou aquela capa? E eu viro e falo, tá bom, tá bom. E eu não sei o que ela falou. Não faço a menor ideia. Não entrou nada na minha cabeça. Não entrou nada no meu ouvido. Por quê? Porque eu não estou prestando atenção na escuta. E quando a gente começa a entrar nessas zonas aqui, do nosso lado direito do cérebro, quando a gente começa a entrar nessas zonas aqui de criatividade, de criação, de desenvolvimento, né? De intuição, aqui tem muita intuição. Quem aí usa intuição desenhando letras? Quando a gente começa a entrar aqui, a gente começa aí, gente, a gente começa a pensar de uma forma mais criativa. Começa a pensar mais criativo, tá? A gente começa a ser mais criativo, a gente começa a pensar mais criativo. E é óbvio que isso vai demandar, que nem a nossa colega comentou no meio da live, falou que o trabalho dela atual é tão automático que quando é para ser criativa, ela não tem paciência. Ou seja, isso vai demandar energia e curiosidade. Então, por isso, gente, que aqui nas lives do Nalousa, por isso que na entrega do Nalousa, os alunos da Escola de Lettering estão de prova aí nos comentários. Podem botar aí nos comentários, gente. Por isso que a entrega do Nalousa, aqui no YouTube, aqui no Instagram, nunca é lettering por lettering. Nunca é letra por letra. Por quê? Porque não faz sentido. Letra por letra, técnica por técnica, caligrafia por caligrafia, tipografia por tipografia, você vai ficar
lá no campo da técnica. Você vai ficar lá no campo da academia. Isto é correto, isto é errado. E quando a gente explora o potencial criativo da mente, do cérebro, de se perder no flow, de embarcar no flow, de desenvolver mais em livros, em referências que estão fora da área do lettering, por exemplo, no desenho, desenhando com o lado direito do cérebro, a gente começa a ser mais criativo, mais feliz, mais responsável, mais organizado. E isso tudo, o lettering lucrativo, que é o que a gente ensina para vocês, ele acaba por fazer, né? Isso tudo, o lettering da metodologia aqui, da escola de lettering, ele acaba por fazer. Por quê? Porque é isso, a gente começa a desenvolver em todos os âmbitos da vida, mas é isso, você precisa de energia e curiosidade. Deixa eu te falar mais, conforme você vai indo para cá, conforme você começa a fazer isso aqui, você também começa a ter mais paciência, tá? De aceitar o seu traço, de entender o seu traço na hora de desenhar letras. Então é isso, gente. Foi uma live aqui hoje mais lúdica, abordando sim problemas que atrapalham as pessoas de se desenvolverem no lettering. Meu traço é torto, minha linha não é reta, eu não tenho harmonia nas minhas composições, a minha palavra começa aqui, aperta ali. E antes de te passar técnica, que a gente vai ter muitas possibilidades ainda, de eu te passar técnicas de lettering, de desenho de letra, eu quis trazer hoje esse conteúdo aqui, que é um conteúdo mais pedagógico. A gente vai lá na base e ajeita a base. Familiarize-se com a folha. Entenda ali aquela folha que você está trabalhando. Pega os eixos dela, pega o meio, né? Cara, faz desenhos que você obriga seu cérebro a desbloquear. Pesquisa na internet, gente, desenhos para ativar o lado direito do cérebro. Você vai achar mais do que o vaso-rosto. Você vai achar outros. Pesquisa o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Faça desenhos de contorno, tá? Mas não com o objetivo de fazer um lettering bonito, diagramado, perfeito, entre aspas. Não. Faça um desenho de contorno de letras com o objetivo de estou melhorando o meu traço, como o Rafa me ensinou na live. E cada vez mais você vai ter mais paciência de entender que a sua linha reta vai chegar, que a sua letra blocada vai acontecer, que você vai conseguir fazer um S blocado assim, falando enquanto faz uma live do nada aqui com o Rafa, tá? Por quê? Porque se eu conseguir, você também consegue. Tá? Se eu faço aqui hoje, ainda cabem uns ajustes, ele podia ter vindo mais para cá, né? Se a gente, aqui o meio ele ficou muito fino, aí a gente começa a corrigir, né? Se eu faço isso aqui hoje, é porque você também consegue. Por quê? Porque eu fui trabalhando, entendendo que essas questões me ajudam a desenhar melhor no meu traço. Entendido? Eu vou pegar agora algumas perguntas. Quem aí tem pergunta, bota aí nos comentários uma dúvida, uma sugestão, uma pergunta. Enfim, fale comigo. Show de bola, hein? A live tá bombada, tô muito feliz por isso. Vou até voltar aqui pro Instagram. Se alguém aí tava aqui no Instagram comigo, continua. Voltei aqui, deixa eu voltar de frente. Voltei de frente. Manda uma pergunta aí, uma dúvida sobre a live, pra gente poder trocar ideia. Deixa eu ver o que falaram aqui. Eu acabei de fazer isso, o tempo voa como na lousa, que massa, assim que é bom. Exercícios de observação são muito maravilhosos, é isso, Valesca. Uau, que bacana. Confiar sempre no nosso potencial, boa, Eliane. Tudo muito bom, sempre muito bom aprender contigo, me deixa mais motivada, tu é muito didático. Que bom, obrigado, Cristiane. Fico feliz que a mensagem chegou aí. Gente, eu finalizei aqui uma live, 3 formas de acabar com a insegurança do seu traço. Se você estava aqui, quer deixar uma pergunta, se você chegou agora, quer deixar uma pergunta aleatória, manda aí no Instagram, eu tô aqui. Rafa, o treino sempre tem que ser contínuo. Boa, Juliandro. Nunca parar, cara. A Graça Fontana falou o seguinte, essa pergunta é muito boa da Graça, presta atenção porque todo mundo aqui já passou por essa questão da Graça, A Graça perguntou, Rafa, não, desculpa, não é essa, calma aí. Por que eu tenho firmeza no lápis,
mas quando eu passo a caneta de contorno, fica tremido. Que coisa, Graça! Graça, tem duas coisas que você pode checar aí. Primeiro é a caneta. Do que é a ponta da caneta? É de feltro? É de plástico? É de acetato? Sei lá. Verifica a marca da caneta. Testa outras marcas. Por quê? Porque pode ser que a caneta que você está utilizando, ela corre muito. Ou ela é muito presa. E aí você tem que fazer muita força. De repente você percebe que uma outra caneta de uma outra marca, que também é preta, que também faz a linha, que também é da cor que você quiser, ela te dá mais firmeza no seu traço, você consegue fazer melhor com ela, tá? Então, primeiro passo, cuidar com a caneta que você está usando. Segundo passo, eu gosto de dizer, Graça, que nunca a sua última versão é a última versão. Então, assim, se você não gostou, se você achou tremido porque você utilizou aquela caneta, por que não tentar fazer de novo? Então, taca o papel em cima e bora fazer de novo. Lembra que eu falei que para a gente começar a ser mais criativo, mais inventivo, para a gente começar a evoluir, a gente precisa de energia e de curiosidade? Então, assim, não dá para a gente parar, porque tá ruim, parou. Energia, bora, tá? São as fine line de marca boa. Então, às vezes, por ser muito fina, ela tem dificuldade de você manter um traço de uma vez. Então, assim, vai lá para o exercício de familiarizar-se com o papel, com a caneta e faça muitas linhas com essa caneta. Você tem que ficar com ela na mão. Essa caneta ela tem que virar a sua extensão da mão. Então, quanto mais linhas com ela você fizer, mais traços contínuos, precisos com ela você vai fazer. Copiou? Por que o lápis fica melhor que a caneta? Aí a questão de contraste. O nosso olho ele tá ali no contraste branco-cinza, não é tão gritante. Quando a gente pula para o branco-preto, grita tanto que a gente ali no primeiro momento é difícil de se acostumar. Rafa, sou destra, mas só desenho como se fosse canhota. Acabei de perceber isso na live. Meu Deus, que loucura. Nunca vi isso na vida. Deixa eu ver aqui, o que mais? É isso, galera. Tudo bem no início, o curso fica mais seguro. Rafa, sempre que vou finalizar com um permanente, tremo muito. Rita Guedes falou. Então, por isso, né, gente, o permanente, a caneta, ela só entra naquela parte final. Então, o nosso tempo de voo, né? Como é que um piloto de avião, como é que ele passa a credibilidade dele para os colegas? Como é que ele ganha autoridade? Tempo de voo, horas de voo. Por quê? Porque naquele avião específico, cara, ele já passou 30 mil horas voando. Então, assim, com a caneta que você finaliza seu lettering, quantas horas você fica com ela na mão? Pô, a gente fica com lápis, com a lapiseira na mão o dia inteiro, porque é o dia inteiro esboço, o dia inteiro construindo, o dia inteiro desenhando. Aí pega lá aquela canetinha, que você seleciona ela uma vez na vida, outra na morte, fala, vou finalizar meu lettering. Então, assim, por que que esses exercícios que eu acabei de te passar aqui nessa live hoje, você não pode fazer só com a caneta? Então, esquece o lápis, familiarize-se com a caneta. Então, pega a caneta que você tem dificuldade na hora do traço e faz esses exercícios com a caneta. Então, exercícios lá de coordenação motora com a caneta. Então, é zigue-zague, zigue-zague com a caneta. Curvinha, 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 curvinha com a caneta. Vaza o rosto com a caneta. Desenhos que obrigam você a utilizar o lado direito do cérebro, que você vai pesquisar na internet. Quais tipos mais de desenho? Tem vários. Eu só trouxe o vaza o rosto com a caneta. Desenhos de contorno. Rafa, vou começar a fazer desenhos de contorno com a caneta. Quer ver? Vou virar a câmera aqui pro pessoal do YouTube. Ó, vou fazer desenhos de contorno. Ó, caneta. Ó, é aquela fine line lá, que eu tenho muita dificuldade com ela. É de marca boa, mas é fininha, tal, não sei o que. Vou fazer desenhos de contorno com a minha canetinha fininha. Por quê? Para eu ganhar horas de voo com ela. Para eu ficar com o traço dela na mão. Dominada. Tá dominado. Tá tudo dominado. Entendeu? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.